Hebreus capítulo 11. Vamos começar a ler um pouquinho antes. Hebreus 10, 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé. Só até aí. O justo viverá da fé. Samuel domingo falou que nós somos o quê? Ninguém se lembra? O que foi que Samuel falou domingo? Que nós somos justiça de Deus aqui na terra, não foi assim? Então você já tem que começar a colocar isso na sua cabeça, querido. Você já tem que começar a trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas por fé, o sobrenatural de Deus existe sim na sua vida. Amém? Então, o justo viverá da fé. Quem aqui é justo? Amém. Amém. Agora sim, vamos para o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aqui ele começa a falar algumas coisas, falando sobre Moisés, falando sobre Abraão, falando sobre Isaac, né? E o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga assim para o seu irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro, irmãos, eu tenho que ter fé. E como é que essa fé é gerada? Como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu encontro ela? Como é que vai gerar no meu coração fé? Como é que eu posso acreditar naquilo que eu não vejo? A Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E é ouvir qualquer coisa? Não, querido. Não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. Quando eu começo a ler, quando eu começo a me alimentar da palavra, dia após dia, a fé, ela é gerada, a fé, ela começa a aumentar, e assim por diante. Todos os dias, nós temos que ler essa palavra que o Senhor deixou para a gente. Todos os dias, a gente tem que nos alimentar. Você não come, principalmente as 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Todos os dias você não faz essas refeições? Pois todos os dias, você tem que se alimentar dessa palavra, que é tão poderosa e que faz a diferença em nossas vidas. Amém? Então, querido, entendendo a fé, existem 2 princípios para eu entender a fé. A fé, ela é, primeiramente, crer no invisível. Você vê Deus? Não. Ainda não. Mas um dia você vai vê-lo face a face. Amém? Crer no invisível, no impossível. E o segundo princípio é manifestar o sobrenatural no natural. Como é isso, Maurício? Quando Jesus andou sobre as águas, ele manifestou o sobrenatural no natural. Não foi assim? Ele andou sobre as águas. Quem é que consegue andar sobre as águas? Ninguém. Só Jesus. Jesus e Pedro, né? Jesus e Pedro andou sobre as águas. Mas o que é que acontece, querido? Para ele andar sobre as águas, ele teve que quebrar uma lei natural. Nós somos regidos por leis naturais. A lei da gravidade, né? A lei da ação e reação, que a física explica. Se eu der um murro na parede, a minha mão vai machucar porque a parede é mais dura. Então, nós somos regidos por essas leis. E para o Senhor andar sobre as águas,
As leis naturais, elas têm que ser quebradas. Então, o agir de Deus, quando Ele vem através da fé, as leis são quebradas. As leis que existem no mundo natural, elas têm que ser quebradas. Amém? Quantos aqui entenderam até agora? Amém. Vamos ler aqui Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Amém? E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Todos aqui já conhecem essa passagem, uma passagem bastante conhecida, mas eu queria explanar um pouco mais ela, porque às vezes a gente passa e existem detalhes que passam desapercebidos. Amém? Aqui no versículo 25 ele diz assim, e certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue. 12 anos, querido, não é 12 dias, não é 12 meses, não é 12 semanas, são 12 anos sofrendo de um mal, doente. Acredito eu que essa mulher já estava passando de anêmica, né? Porque imagina só uma mulher vazar sangue, 12 anos vazando sangue, só Deus mesmo para sustentá-la, mas a glória de Deus ia se manifestar naquela mulher através de Jesus. Amém? Então, ela já tinha esse mal, fazia 12 anos. 12 anos. E a gente vai entender alguns princípios a respeito dessa passagem. Amém? Ela ouviu falar de Jesus. A primeira coisa, ela ouviu. Ela ouviu que existia uma pessoa curando enfermos, repreendendo demônios, andando sobre as águas, fazendo prodígios e milagres. Ela ouviu. Mas antes dela ouvir, ela já tinha passado por vários médicos e já tinha gastado tudo o que tinha. Ela já não tinha mais nada, ela já não tinha mais dinheiro para pagar. E a Bíblia diz que ela ia pior do que o que ela se encontrava antes. A cada médico que ela ia, ela piorava cada vez mais. E ela já não tinha mais recurso para poder tentar curar esse mal. Então ela ouviu falar de Jesus. Existe aí um nazareno que está curando, repreendendo demônio, andando sobre as águas, que fez pesca maravilhosa. Então ela ouviu. Primeira coisa, ela ouviu falar de Jesus. A segunda, ela pensou.
ela pensou que se tocasse no vestido de Jesus, ela seria curada. Ela não pensou em tocar nele, ela pensou somente em tocar na orla do vestido, como o versículo fala. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Querida, a fé dessa mulher foi tão grande que ela não precisou nem tocar em Jesus. Amém? Amém? Amém. Ela não precisou nem tocar em Jesus, tamanha a fé dessa mulher, porque ela só pensou: se eu tocar nele, se eu tocar nele eu serei curada, se eu tocar nele eu serei curada. E o próximo passo, querido, é reter, firmar, fincar o pensamento. Se somente eu tocar nele, eu sararei. E ela foi. Se somente eu tocar nele, se somente eu tocar nele, eu serei curada, eu serei curada. E ela foi entre a multidão e retendo o pensamento. E ela reteve, ela não duvidou. A Bíblia não diz que ela duvidou. Será que eu serei curado? É assim que a Bíblia diz? É assim, querido, que a Bíblia diz? Não. Por que a gente duvida? Por que a gente muitas vezes, quando está padecendo alguma coisa, a gente duvida que Deus pode agir em nosso favor? Nós temos que ser igual a essa mulher, querido. Ela não duvidou. Ela reteve o pensamento. Ela teve fé que se tocasse no Messias, ela seria curada. E ela foi curada. Amém? E ela teve fé. E a fé dela fez o sobrenatural acontecer. Amém? Sobrenatural de Deus aconteceu na vida daquela mulher. Lembra que no começo eu disse que para o sobrenatural acontecer, ele tem que quebrar as leis naturais? Vocês se lembram que eu disse isso no começo? A lei natural aqui, qual era? Ela estava doente. Fazia quanto tempo? 12 anos. A lei natural foi quebrada a partir do momento que ela teve fé, reteve o pensamento, agiu e tocou nas vestes do Senhor. E o próximo passo, querido, é agir em fé. Não existe aquela música que diz rompendo em fé? Cada vez que a minha fé é provada, nós temos que agir em fé. Como eu li no começo, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Foi assim que essa mulher fez. Ela teve fé e o sobrenatural aconteceu. Eu tenho que ter esses 3 elementos: pensar, reter e agir. Não adianta eu só pensar se daqui a 10 minutos eu vou estar pensando ao contrário. Não adianta. Eu tenho que pensar, eu tenho que agir em fé, eu tenho que pensar e reter o meu pensamento. Se eu quero uma casa, se eu quero um trabalho melhor, se eu quero que Deus me cure, se eu quero que Deus faça algo em meu favor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar. Se eu quero uma cura de alguma doença, eu tenho que pensar: Senhor, eu quero ser curado. O segundo passo, eu tenho que reter. O primeiro foi eu quero. O segundo, eu já vou agir. Eu vou ser curado no nome de Jesus. Amém? Eu estou curado. E assim vai retendo o pensamento. Eu estou curado. E o terceiro passo, eu tenho que agir, como essa mulher fez. Quem quer aqui ter um trabalho melhor, ou uma casa, além de você reter esse pensamento de ter algo melhor para você, você tem que agir, você tem que buscar. Deus não vai lhe dar nada que você mesmo possa conquistar, mas antes, você tendo as ferramentas, Ele vai ver o seu esforço e Ele vai abrir as portas dos céus e lhe abençoar. Amém?
A gente já viu agora sobre fé, a gente já entendeu mais um pouco sobre fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Não é assim que a Bíblia diz? Então, todos os dias eu tenho que viver em fé, vivendo por fé, vivendo um dia de cada vez, porque a palavra de Deus diz que cabe um dia o seu mal. Eu não preciso pensar no amanhã, eu tenho que viver o hoje. Se você pensar no amanhã, você vai sofrer duas vezes. Você sofre hoje, você sofre amanhã, você sofre e sempre vai sofrendo. Então vivam hoje, porque a palavra de Deus ela nos dá um alívio. A palavra de Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? A alegria, querido, vem ao amanhecer. E entendendo o que é o poder, a palavra poder, ela tem alguns significados. Dentre eles é autoridade e força. Poder significa autoridade e força. Existem esses dois significados principais na palavra poder. E a gente vai começar a entender esse poder. Amém? Depois a gente vai juntar a fé e o poder. Em Atos, vamos abrir aí, Atos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, em outras Bíblias, e com poder, em outras traduções, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Porque Deus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Vocês se lembram que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus? A virtude saiu de quem? O poder saiu de quem? De Jesus. E nós entendemos, trazendo para essa passagem aqui, que ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. A fé era dela, mas a virtude, o poder foi de quem? De Jesus. Então eu começo a entender alguns princípios, que a virtude, ela vem de pessoas, o poder, ela vem de pessoas ungidas por Deus. Ela teve fé, porque ela viu um homem de Deus, o próprio Deus. Mas ele não era Deus, ele não teve por usurpação ser Deus. Por isso que está aqui essa passagem. Ele foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele era Deus, mas ele também era homem. Jesus era homem. E para você entender isso, querido, eu peço a você que abra em Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós entendemos que a virtude saiu de Jesus, mas porque ele era ungido por Deus, pelo Espírito Santo. Ele não teve por usurpação ser Deus. Amém? Quantos entenderam até aqui? Amém. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse mesmo poder Cristo nos deu. Você sabia disso? Sabia, porque o Samuel já falou. Você não pode se lembrar, mas saber você sabe. Esse mesmo poder Cristo nos deu. Essa mesma autoridade Cristo nos deu. Amém? Quer que eu prove a vocês? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o poder o Senhor já lhe deu. E o que é que falta a você? Ter entendimento. Primeiro passo é entender quem é você em Deus. O primeiro passo que você tem que entender é isso. Quem é você? Quem eu sou? Quem eu sou em Deus? Nós somos sal, nós somos luz, somos sacerdócio real e podemos orar uns pelos outros. Somos justiça de Deus. E a oração de um justo, ela pode o quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então quando você ora por alguém, querido, é um justo que está orando por outra pessoa. Você é justo, porque a palavra de Deus diz que você é. A Fernanda Brum tem uma música que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Verdade maior não há. Porque nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E nós vamos aonde a Bíblia diz que nós vamos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus manifestada por pessoas que viveram essa palavra. Os profetas viveram o que pregavam. Moisés viveu o que escreveu. Então nós fazemos parte disso aqui também. Porque para mim e para você estarmos aqui hoje, pessoas tiveram que padecer. Então você tem que ter essa consciência de quem é você em Deus. Não dá mais tempo de engatinharmos na fé. Nós temos que entender e compreender o que Deus fala, o que Deus manda, como temos que agir, o que temos que fazer. Se eu quero ser curado, eu tenho que tomar posse da minha cura. Não é o pastor Samuel que tem que tomar posse por mim, não, querido. Sou eu. Deus me deu essa autoridade. Como a gente leu em Lucas, Ele me deu essa autoridade. Poder significa autoridade, e Ele me deu. E o que é que falta para mim? Manifestar isso, entender quem eu sou. Entender quem eu sou em Deus. A minha esposa disse que eu repito muito isso, mas é porque eu quero que os irmãos entendam isso.
Não adianta o que o diabo venha te dizer. Você não é derrotada. Você não é bichinho. Você não é cavalo. Você é nação santa, sacerdócio real. É disso que você tem que tomar posse. Teu filho está enfermo, põe as mãos sobre ele. Tu tem autoridade. O Senhor te deu essa autoridade. Eu repreendo em nome de Jesus toda e qualquer manifestação do inimigo. Não aceito essa doença. Ou você acha que Deus se alegra com a sua tristeza? Ou você acha que Deus se alegra com a sua doença? Ou você acha que Deus se alegra que você está padecendo alguma coisa? Deus não se alegra disso, querido. O Senhor se alegra quando você se alegra. O Senhor se alegra quando você dá o real valor a Ele, entendendo quem Ele é, não buscando pelo que Ele pode fazer por você, mas buscando pelo que Ele já fez por você, porque Ele já conquistou na cruz a tua e a minha vida. Ele pagou o preço, e foi preço de sangue, foi preço muito caro. E a gente às vezes não entende isso. Nós lemos as Escrituras e não nos colocamos naquela cena. Imagina só, querido, seu Deus sendo açoitado, cuspido, difamado, sendo ferido por você, por mim. Nós não conseguimos compreender, mas nós temos que compreender, porque só assim a gente vai dar o real valor a Deus. Só assim, quando nos colocarmos, quando imaginarmos a gente na via da crucificação, você imaginar, se colocar naquela cena, você vai entender, começar a compreender o que Deus passou por você, por mim, porque foi muito caro o que Ele fez. Foi muito caro. E como Samuel falou domingo, Deus não se virou porque Jesus estava na cruz. Quando Jesus disse: meu Deus, meu, por que me desamparaste? Não foi porque Deus olhou do céu para a terra e viu que Jesus estava crucificado e não suportou. Não foi por isso. Nós entendemos que foi o peso do pecado da humanidade. Naquela hora, todo o meu pecado, todo o seu pecado estava entrando em Jesus. E o sangue dele não mais esconde. O sangue de Jesus não mais esconde pecado nenhum. O sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Por isso aceite ser justiça de Deus aqui na terra, e não aceite o contrário. Se o inimigo fez o teu vizinho te afrontar, para tu ficar com raiva dele, para tu perder a bênção que Deus tem preparado para ti, antes tu faz o contrário. Tu ora pelo teu vizinho, para que ele comece a servir o Deus a que você serve. Porque a Bíblia diz que não é contra carne nem sangue que devemos lutar, mas contra principados e potestades, os príncipes das trevas. É a esse a quem devemos lutar. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero que você entenda e saia daqui sabendo quem é você em Deus. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo, não precisa abrir, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21,
Samuel falou domingo, e eu vou só falar mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus. E não aceite o que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Não aceite. Porque você é nação santa, povo eleito, adquirido do Senhor. Não aceite ao contrário. Saia daqui entendendo quem é você. Eu sou o Chico. Eu entendo quem eu sou em Deus. Amém, Chico? Amém. Eu sou o Márcio. E eu sei quem eu sou em Deus. Amém? Então saia daqui entendendo quem você é. A oração sincera do justo, do fundo do coração, contínua, disponibiliza um poder tremendo. Você orar a Deus com o coração contrito, não pela sua oração ser bonita, ou por você ter palavras bonitas, mas uma oração sincera, porque o detalhe, o Senhor sonda e conhece o coração de cada um. Ele sabe o que é verdade e Ele sabe o que é mentira. Ele conhece. Nada que você fizer vai surpreender a Deus, vai chocar a Deus no trono dele e dizer: o meu filho foi capaz de fazer isso. Nada. Mas Ele conhece o teu coração, e Ele sabe quando tu está falando a verdade ou quando tu está querendo mentir para ti mesmo. Então, quando for orar a Deus, ore com sinceridade, ore de todo o seu coração, pedindo a Deus aquilo que o seu coração deseja. Amém? Agora sim, nós vamos juntar a fé e o poder, os dois. Jesus, quando operava milagres, juntava fé e poder. Ele fazia o sobrenatural agir no natural. Ele quebrava as leis da natureza, exercendo a autoridade sobre elas, para que acontecessem milagres, prodígios e curas. Querida, é assim, racional entender como é que um morto pode se levantar. Assim, a ciência ela não consegue entender isso. Como é que uma pessoa, 4 dias sepultada, poder ressuscitar? O coração não batia mais, o sangue não fluía mais, sabe? O cérebro já estava morto. Tudo isso que faz você estar vivo, os pulmões não respiravam mais, nada disso tinha mais vida. E quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, o coração teve que bater, o cérebro teve que viver, os pulmões tiveram que respirar, sabe? As leis foram quebradas, porque uma pessoa teve autoridade. Uma pessoa tinha o poder para fazer isso, porque foi dado a ele esse poder. Então imagine ressuscitar uma pessoa morta, uma pessoa que não tem mais vida. Se a gente for analisar isso, é assim, tremendo demais. Uma pessoa que já estava morta, ressuscitar. Quando ele andou sobre as águas, e detalhe, ele não andou sozinho, Pedro andou junto com ele. Tamanha autoridade que Jesus tinha.
Quando Pedro disse: se és tu, faz com que eu vá até ti. E ele disse: venha. E Pedro começou a andar. Imagine aí, querido, você andar sobre as águas, andar por esse problema que você possa estar passando. Imagina aí, você conseguir andar sobre as águas, através de uma palavra que o Senhor lançar. Esse problema que você possa estar passando, só basta uma palavra, só uma palavra do Senhor, e ele vai acabar. Amém? Vamos ler Tiago. Tiago 5. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Imagine uma centena de justos que eu estou vendo aqui na minha frente. Imagina a oração da igreja, uma oração de coração contrito e quebrantado. A sua oração, querida, ela é válida. Ela chega como cheiro suave nas narinas do Senhor. Amém? Entendeu quem você é em Deus? Amém? Vai sair daqui entendendo quem você é em Deus, sabendo que se você orar, você vai ser curado se alguma doença vier sobre você, que você não precisa mais chamar fulano de tal para orar por você, você mesmo pode repreender essa doença. Você conseguiu compreender e sair daqui compreendendo isso? O Deus a quem você serve é um Deus de prodígios, milagres e maravilhas. Amém? Vai sair daqui sabendo disso? Amém. Que cada dia mais, igreja, nós possamos crescer no Senhor. Que cada dia mais nós possamos crescer em Deus, lendo a Bíblia, nos alimentando dela dia após dia, porque se juntamos a fé com o poder, que é a autoridade, a fé crendo no invisível e fazendo o sobrenatural acontecer no natural, e tendo a autoridade que o Senhor já te deu, você só precisa destravar, porque a autoridade já está em você. Você já tem a autoridade que o Senhor já lhe deu. Fique de pé no teu lugar.